Olá pessoal, hoje, na aula de hoje, veremos o capítulo 17 do livro Igreja Centrada. Ainda estamos no segundo compromisso da Igreja Centrada, que é a cidade, e estamos falando sobre o engajamento cultural há alguns capítulos já. E depois de termos analisado as abordagens culturais, as abordagens de relacionamento entre Cristo e a Igreja, hoje nós vamos ver por que todos os modelos estão certos e errados e qual então é uma possível solução, um possível caminho para esses modelos, né? Então, e aí depois a gente ainda vai ter mais um capítulo falando sobre isso, tá? Então esse não é o último capítulo sobre esse tema das abordagens culturais, tá? Dos modelos. Então, como introdução, talvez a melhor razão da esperança em um modelo equilibrado da relação de Cristo com a cultura é o exemplo de indivíduos cuja filosofia e prática não se enquadram em um único modelo. Tá? Lembra os modelos que nós vimos nas aulas passadas? E o Tim Keller falou que representantes ou algumas pessoas-chave de alguns modelos tem uma perspectiva humilde e de revisar o modelo a partir das críticas, e isso contribui muito, então, para o desenvolvimento e para um modelo mais equilibrado na relação de Cristo com a cultura. E por conta desses indivíduos, então, nós podemos ter esperança de um modelo mais equilibrado. Tá? Então, acaba que, por rever alguns conceitos, algumas práticas do modelo por conta das críticas que são feitas, então esses indivíduos acabam não se encaixando perfeitamente na prática e na filosofia de um modelo específico. Então ele consegue aproveitar de ênfases de modelos diferentes e consegue aproveitar das críticas quanto ao seu modelo principal. E ele dá alguns exemplos de nomes de pessoas que não se encaixam bem em nenhum modelo específico, como Leslie Newbegin, G. Wallace e N.T. Wright, são teólogos que acabam fazendo bem esse papel de aprender com outros modelos e de se apropriar das críticas e acabam não se enquadrando em nenhum específico. Então isso dá esperança de lutarmos e de estudarmos para ter um modelo mais equilibrado. E aí ele fala que ao analisarmos cada um dos modelos que nós vimos, dos 4, torna-se claro que todos eles identificam um problema real da igreja, todos eles defendem bem e apontam bem um problema que de fato existe e identificam um problema da igreja e do seu testemunho para com a cultura. Então, todos os modelos acertam identificando um problema que é real. Agora, mesmo que cada um tenha algo a dizer, né, cada um levanta um ponto importante, uma verdade essencial sobre o relacionamento do evangelho com a cultura, nenhum deles sozinho consegue revelar o cenário todo. Nenhum deles consegue expor toda a situação e chegar a um equilíbrio. Cada um acerta em levantar todo ponto, mas nenhum deles consegue reinar sozinho. Então, os diagnósticos básicos de cada modelo são corretos e essenciais, sim, mas eles são incompletos. Tá? Cada um está vendo de uma perspectiva e está conseguindo enxergar alguma coisa muito importante e essencial, mas não está vendo o todo. E por consequência, os tratamentos principais que esses modelos fazem são admiráveis e necessários, mas eles são desequilibrados, porque eles não conseguem ver o todo. Tá? Eles não conseguem enxergar, criticar todos os sentidos como cada modelo acerta em um sentido. E aí então a pergunta que fica pra gente é como escolhermos a maneira apropriada para o cristão se relacionar com a cultura.
já que cada modelo é inapropriado, já que cada modelo é incompleto, já que cada modelo é desequilibrado, então como que a gente escolhe uma maneira apropriada, já que queremos ser essa igreja centrada? Como que nós damos valor para cada crítica que é feita e para cada verdade essencial que cada modelo levanta? E aí o Tim Keller vai propor um caminho que é de responder duas perguntas que são essenciais para essa questão do engajamento de Cristo e a cultura. Tá? Duas perguntas fundamentais. A primeira delas é sobre a mudança cultural. Então nós devemos ser pessimistas quanto à possibilidade de mudança na cultura ou sermos otimistas? Tá? Isso, a resposta dessa pergunta já vai diferenciando os modelos. E aí, rapidamente, o que ele propõe, o que ele desenvolve, é que a cultura, de fato, ela não muda facilmente. Ela não muda sem muita luta, mas ela pode ser mudada sim. Tá? Então, é uma visão nem otimista e nem pessimista, porque ele equilibra bem as coisas. De fato, a cultura pode ser mudada, como alguns exemplos que nós demos na semana passada, na outra. Mas, todavia, ela não muda facilmente, não muda sem muita luta, sem vários fatores estarem associados. Então, as mudanças culturais, inclusive ele diz, fluem dos centros urbanos e acadêmicos. Isso é importante porque isso vai influenciar a maneira como a gente se envolve com os centros urbanos, envolve com a academia. Tá? Isso tem a sua relevância, por quê? Porque as mudanças culturais geralmente elas saem, elas fluem, elas decorrem maiormente dos centros urbanos e dos centros acadêmicos. Portanto, esse é um lugar que os cristãos devem estar. Tá? Eles devem olhar intencionalmente para esses ambientes. Inclusive, é isso que o Tim Keller está fazendo ao escrever esse livro, né, Igreja Centrada, para promover um ministério urbano que seja centrado, porque é daí, desses grandes centros, é que fluem mais geralmente e mais facilmente as mudanças sociais, as mudanças culturais. E essas mudanças, essas transformações, elas se dão maiormente pelas elites afastadas, que normalmente, ele define, são jovens que estão nos degraus inferiores das instituições mais prestigiadas ou instituições que são novas ou que ainda são menos influentes. São esses que são os principais vetores da mudança cultural. Tá? E nós temos essas pessoas dentro da igreja e nós precisamos continuar a alcançar essas pessoas, porque geralmente eles são os maiores vetores de mudança cultural. E ele vai dizer que a cultura ela muda mais rapidamente quando acontecem algumas coisas. Primeiro, quando há uma rede de causas comuns que sobrepõem diferentes campos culturais. Então perceba, não é simplesmente uma instituição, não é um ponto específico isolado, mas são redes de causas comuns que sobrepõem diferentes campos culturais. É isso que promove uma mudança mais rapidamente. Tá? Então a gente precisa ficar atento em relação a isso para que a gente saiba que é esse caminho, embora difícil, embora com desgaste, com luta e com vários fatores envolvidos, mas é esse caminho que gera mudança mais rapidamente. Então leva a gente a ter esse equilíbrio, né? E também quando redes que iniciam a mudança incluem pessoas do campo empresarial, do campo acadêmico, do campo artístico, eclesiástico e de muitas outras áreas, todos trabalhando de mão dadas. Então não é apenas um setor, não é uma área, não é apenas um campo que gera mudança em toda a cultura. Mas quando essas redes incluem pessoas de vários campos da sociedade, então seja do campo
das empresas, da academia, das artes, da igreja e tantas outras áreas. Para trabalhar junto é aí que as mudanças de fato ocorrem, tá? Porque a realidade é muito mais complexa do que geralmente a gente trata ela. E então a mudança cultural, ela também precisa ser olhada a partir desse ponto de vista complexo. Que existem vários fatores que estão afetando a cultura e decorrentemente, uma mudança da cultura precisa estar atenta a vários fatores. E então, o Jim Keller conclui que esse processo nunca é simples. E não é simplesmente uma fórmula matemática que vai fazer a mudança acontecer. Então a cultura é um produto da história, dos desenvolvimentos e de vários fatores que atuam sobre ela, e não meramente de ideias ou de uma filosofia. Então, logo, por ela ser a cultura um produto da história, ela tem um tipo de inércia errática. Portanto, ao pensarmos nessa primeira pergunta fundamental, que é em relação à mudança cultural, e você vai perceber isso daqui a pouco, o porquê dessa pergunta e a importância dela, quando eu for mostrar um gráfico, vai ficar tudo mais claro. Mas a resposta para essa pergunta, se devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à mudança cultural, que envolve um equilíbrio, isso é muito importante depois na nossa atuação, tá? Então a gente não vai nem dizer, olha, a cultura, como alguns modelos fazem, a cultura não pode ser mudada, vamos desistir, o importante é sermos igreja e não nos preocuparmos com isso, não nos preocuparmos em querer transformar a sociedade, em estar inserido nela. Não podemos ser assim. Mas também não podemos ser otimistas demais, achando que a sociedade muda fácil, que apenas são alguns fatores e que nós vamos criar uma fórmula e a gente vai fazer acontecer e tudo vai dar certo. Não, também não é assim. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. A cultura muda sim, mas ela não muda facilmente e são vários fatores que estão envolvidos no processo. E a segunda pergunta importante para definirmos um caminho adiante é: a cultura, ela é redimível? Ela é passível de redenção ou ela é totalmente perdida? Tá? Não tem jeito, vamos desistir dela. E aí, o Tim Keller vai mostrar que todos os modelos de engajamento cultural, eles falham em fazer justiça à plenitude do enredo ou da metanarrativa, dessa narrativa maior da Bíblia, que nós já falamos também em aulas passadas, que é a criação, queda, redenção e restauração ou consumação, dependendo da pessoa que fala sobre isso. Então, todos os modelos eles vão falhar em fazer justiça ao todo desse enredo, ao todo desses capítulos que compõem a Escritura, desde a criação até a consumação ou restauração de todas as coisas. Então, cada um modelo vai apontar, vai ter uma verdade sobre algum ponto do enredo, mas vai falhar em fazer justiça ao todo do enredo bíblico, tá? A cada capítulo desse. Todos esses momentos do enredo bíblico, eles são abrangidos muito bem pela soma dos 4 modelos. Quando a gente junta os 4 modelos, a gente percebe esses 4 capítulos bíblicos ali dentro. Tanto as implicações da criação boa de Deus, quanto as implicações da queda no pecado, quanto as implicações da redenção em Cristo, quanto as implicações da restauração final de todas as coisas, de todo o universo. Quando a gente junta todos os modelos, a gente vai perceber que, legal, eles tratam bem sobre o enredo bíblico, mas isolado eles são muito incompletos. Então esses enredos são abrangidos muito bem, e as implicações de cada ponto do enredo no ato de relacionar Cristo com a cultura estão sendo fielmente analisadas e aplicadas por esses modelos. Eles estão aplicando bem, eles estão entendendo bem, mas cada um está pegando um ponto apenas. O problema é que cada modelo, isso aqui é muito importante, tem uma propensão para omitir as implicações dos outros pontos do enredo.
Então, um modelo que leva muito em consideração as implicações da criação boa de Deus, ele tem uma propensão para diminuir, para omitir, para negligenciar as implicações do capítulo da queda, por exemplo. Tá? Ele enfatiza muito a boa criação de Deus e como, por conta disso, a gente precisa se envolver com todas as coisas. Só que ele falha, então, ele tende a omitir as implicações da queda no pecado, da abrangência do pecado, né? Da total depravação, como o pecado afetou todas as faculdades da existência humana. Então, porque cada modelo tem uma ênfase em um ponto específico, ele tende a omitir implicações de outros pontos, pontos desse enredo, dessa metanarrativa bíblica, que são diferentes dos pontos específicos que servem como centro gravitacional para aquele modelo. Então tem modelos que dependem todo ele da criação, ou da queda, ou da redenção. Então eles têm mais dificuldade de lidar com pontos do enredo que são diferentes daquele que ele enfatiza. Então os modelos precisam e devem ser aparados de alguma forma por meio de uma reflexão das realidades mais amplas dos desenvolvimentos bíblicos e teológicos. É quando a gente olha para esse desenvolvimento da teologia bíblica, que fala sobretudo sobre esse desenrolar da redenção, né, dessa história redentiva de Deus que vem desde a criação, passando a queda, a redenção e culmina na restauração. É só por meio disso que nós podemos, então, chegar a um equilíbrio melhor e respondermos de maneira mais adequada essa pergunta se a cultura é redimível ou se ela é totalmente perdida. E, inclusive, esses 4 capítulos e a ênfase nessa teologia bíblica que vai tratar sobre esse desenrolar na história da redenção é que nós podemos ser mais equilibrados, então, ainda que partamos de algum modelo específico. Tá? Então essas 2 perguntas são chave, tanto a pergunta sobre se é possível uma mudança cultural, e se nós devemos ser otimistas ou pessimistas em relação a isso, ou se é possível a cultura ser redimida, ou se ela é totalmente perdida e não tem o que a gente fazer. Então essas perguntas são importantes. E aí então, já que esses 4 capítulos da história bíblica são importantes, é o que ele vai falar nessa sessão. Ele vai começar com a criação, depois mostrando rapidamente, muito rapidamente, a queda e muito rapidamente a redenção e a restauração. Então, quando a gente, a partir da teologia bíblica, olha para a criação, a gente percebe que o mundo físico ele é importante. Tá? Não é só aquilo que é espiritual que é importante, porque Deus criou o mundo físico. Deus chamou todas as coisas à existência por meio da sua palavra e disse que todas as coisas materiais e físicas eram boas. E mais, Deus não parou o seu trabalho depois que ele criou todas as coisas, porque salmos, sobretudo, falam que ele continua sustentando a criação física e cultivando a criação. Então Deus é alguém que até hoje se envolve com a criação material e física, ao sustentá-la e ao cultivar a criação, ao mandar chuvas e etc. Deus está ativamente no controle do mundo físico. Então não existe essa mentira ou esse erro. Na verdade existe esse erro, né, de que as pessoas dividem o que é trabalho secular e aquilo que é sagrado. Então o sagrado é muito importante, aquilo que missionários e pastores fazem é muito importante, mas aquilo que eu faço durante a semana não é tão importante assim, porque é físico, porque é material, porque não está envolvido com a igreja diretamente. Isso é uma bobeira, porque a teologia bíblica vai nos dizer que porque Deus criou todas as coisas e elas são boas e ele valorizou cada uma delas e ele continua atuando sobre elas, assim como ele atua também verdadeiramente sobre a igreja, ele atua sobre o mundo físico e todas as esferas da existência. Então
todas essas esferas, desde da esfera da igreja, quanto à esfera material, física, social, psicológica, todas as esferas, porque Deus trabalha, porque ele criou todas essas coisas boas, então isso tem importância. Tá? Então o nosso trabalho secular é importante, embora talvez esse não seja a melhor nomenclatura, né? Mas toda a nossa vocação, todo o nosso trabalho, seja dentro ou fora da igreja, são importantes perante Deus. E Deus chama lá em Gênesis capítulo 1 a humanidade, através de Adão e Eva, a dominar sobre a terra, a desenvolver a terra. Tá? Deus colocou o homem e a mulher no jardim para que eles desenvolvessem aquela terra, para que eles se multiplicassem, para que eles se desenvolvessem. Então, ainda esse chamado, ele pesa ainda sobre nós. Tá? Ele ainda permanece sobre nós. Devemos ainda dominar sobre a criação. Isso é uma tarefa que a gente tem, é um mandato cultural que a gente chama na teologia. E aí o Michael Allen vai dizer que, espremida entre as afirmações divinas sobre a boa qualidade da criação, essa ordem de dominar sugere que as atividades familiares, as atividades sociais, políticas e econômicas são parte das boas intenções de Deus para o mundo. Então, Deus intenta positivamente em mais áreas do que às vezes a gente está acostumado a pensar. Então Deus se interessa pelas atividades políticas, sociais, familiares, econômicas. Então nós devemos atuar sobre elas, nós devemos dominar sobre elas, nós devemos interagir com elas de maneira adequada. Então Deus, no final das contas, está nos chamando para um trabalho de jardinagem, assim como ele chamou Adão e Eva naquele jardim para cultivar o jardim, tá? Um jardineiro, ele não deixa as coisas como elas estão na natureza, mas eles trabalham nessa matéria-prima para produzir tudo o que é necessário ao desenvolvimento humano. Dessa mesma forma, todo o trabalho humano e toda atividade cultural representam esse tipo de jardinagem, em que a gente pega a matéria-prima e a gente produz, a gente desenvolve isso para servir as pessoas, para cultivar coisas belas, coisas justas, coisas boas. Então, produzir aquilo que é necessário para o desenvolvimento humano. Tá? Esse é o nosso trabalho hoje. Nós somos, na verdade, todo mundo deve ser um jardineiro, deve pegar a matéria-prima que Deus criou e deve elaborar, deve desenvolver aquilo, tá? Deve produzir coisas a partir daquela matéria-prima. Então isso tem implicações na maneira como a gente aborda a relação de Cristo com a cultura, tá? A gente precisa saber que tem coisas que são importantes, o mundo físico e material é importante, a gente precisa se envolver com ele. Quando a gente olha agora para a queda, o capítulo da queda, a gente vai descobrir então que o pecado, por mais que Deus tenha criado todas as coisas boas, o pecado afetou todas as coisas. E não apenas os homens, e não apenas o ser humano, mas as culturas inteiras, e cada aspecto da vida foi afetado pela queda. Tá? O pecado tem uma abrangência muito grande. Ele afetou todas as faculdades da existência humana, dentro e fora do indivíduo. Dentro do indivíduo, então, o seu intelecto, a sua volição, as suas emoções. Fora do indivíduo, as estruturas, as culturas, até a natureza não representa mais a glória de Deus como fazia antes. Ainda que continue refletindo a glória de Deus, mas isso foi distorcido pelo pecado quando entrou no mundo. A morte e o pecado limitam o potencial da cultura, então, uma vez que distorcem os desejos e as habilidades daqueles que são agentes culturais, que agora perseguem e buscam o errado e não mais o certo, conforme diz Michael Allen. Então, todo o potencial da cultura ele é limitado por conta do pecado,
porque agora aqueles que são agentes culturais, eles buscam o errado ao invés do certo. Então a compreensão bíblica da nossa queda, do nosso pecado, de que somos amaldiçoados, precisa ser equilibrada também com a ideia da graça comum de Deus. Que nós somos sustentados por uma graça, não aquela salvadora em Cristo Jesus, mas aquela graça que restringe o nosso poder de maldade e que também confere coisas boas para aqueles que não amam a Jesus Cristo e não são filhos de Deus. Tá? Isso a graça comum de Deus faz. Então, nesse capítulo da queda, para a gente ter um equilíbrio aqui, a gente precisa entender a expansão que o pecado teve, né, atingindo todas as áreas da existência, mas ao mesmo tempo perceber que em todas as áreas da existência a graça comum de Deus restringe a maldade do homem e continua dando chuvas e estações frutíferas e derramando bênçãos e virtudes em cima daqueles que não amam a Jesus. Tá? Então isso precisa ser equilibrado aqui. E essa compreensão bíblica, tanto da queda quanto da graça comum, é vital para que nós relacionemos Cristo com a cultura de uma maneira correta. Então, a linha de combate entre Deus e os ídolos não percorre apenas o mundo, mas percorre o coração também de cada crente. Olha só, então não é simplesmente olhar para fora, olhar para o mundo e para as pessoas que não amam a Jesus e perceber, então, essa antítese radical, né? Perceber essa diferença absurda entre Deus e os ídolos. Mas perceber que isso existe também no coração de cada crente ainda. Que a queda afetou a todos nós e o nosso coração ainda é influenciado pelo pecado, ainda que não mais dominado por ele. Então essa batalha acontece no nosso próprio coração. E quando a gente percebe isso, então a gente tem um relacionamento, um engajamento cultural mais consciente e mais correto. Quando a gente percebe que o problema não está só fora de nós, mas o problema ainda está em nós. E embora o engajamento social seja necessário e possa ser frutífero, no final das contas, no final de tudo, por conta dessas coisas que a gente falou, em geral, nós não devemos esperar grandes transformações sociais. É em geral, não é sempre. A gente já deu exemplos de transformações sociais consideráveis. Uma delas, por exemplo, é a abolição da escravatura. Só que, por conta desses outros fatores, dessas implicações da queda, né, e do pecado habitando neste mundo e influenciando inclusive o coração dos cristãos, a gente não deve ser muito otimista em relação a grandes transformações culturais no geral, embora a gente não deva deixar de buscar essas transformações. Portanto, embora a doutrina da criação mostre a boa qualidade do trabalho e das vocações chamadas seculares, e nos ofereça uma visão para o desenvolvimento da cultura, embora a criação, essa doutrina faça tudo isso e é importante, a doutrina do pecado, da queda, por outro lado, nos adverte, nos exorta contra a utopia do triunfalismo, de que todas as coisas vão dar certo, de todas as coisas vão se acertar. Então, olha a importância do equilíbrio em darmos o devido valor à doutrina da criação e ao mesmo tempo à doutrina da queda. Então, gente, toda análise cultural que a gente for fazer como igreja, cada decisão que a gente for tomar como indivíduos, como cristãos, nesse engajamento cultural, a gente precisa conscientemente, intencionalmente, lembrar de cada doutrina da teologia bíblica. A gente precisa falar, gente, quanto a essa discussão, o que a doutrina da criação nos fala sobre isso? E aí discute, relembre a importância, a boa qualidade do trabalho, das vocações e da criação do mundo físico como bom diante de Deus e a necessidade de nós desenvolvermos as coisas que Deus criou e
e dominarmos sobre a criação, mas ao mesmo tempo, gente, nessa mesma discussão, como o pecado tem afetado tanto o nosso coração, como as estruturas, como a cultura em geral, mas ainda assim como a graça comum de Deus restringe a maldade, como ela concede coisas boas ainda no meio de tanto pecado. Então, isso é muito importante nas nossas abordagens culturais. E por último, na redenção, dentro da teologia bíblica, né, quanto à redenção e à restauração, o Tim Keller vai mostrar que a vinda de Cristo, tanto a sua encarnação, quanto a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida aos céus, a sua ascensão, é de grande significado também para o nosso engajamento cultural. Então, o pecado, ele arruinou e desconfigurou cada aspecto da vida. E assim, a salvação de Cristo também deve renovar cada aspecto da vida. Tá? Então, de fato, o pecado influenciou todas as coisas? Sim. Mas agora a salvação que Cristo vem trazer, ela também visa renovar todas as coisas que o pecado afetou, a salvação vem a renovar. Então ela faz, como diz Isaac Watts, ela faz suas bênçãos fluírem até onde a maldição... Ele, Cristo, faz as suas bênçãos fluírem até onde a maldição alcança. Então se o pecado teve uma abrangência grande, a graça de Deus tem uma abrangência maior ainda. Tá? Ela vem restaurar todas as coisas. Então não vem só... Cristo não veio morrer apenas para salvar os homens, como eu tenho enfatizado sempre. Mas Colossenses diz que ele estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas por meio da sua cruz. O grande teólogo Herman Bavinck observou que a graça não elimina e nem substitui a natureza, mas restaura a natureza. A graça não extingue a filosofia, por exemplo, a oratória como sem importância, a arte, a ciência. A graça não vem para falar, essas coisas não importam. O teatro, a leitura, os negócios, a economia. Mas a graça refaz essas coisas e restaura a desordem que estava no meio de todas essas áreas. Então, a desordem está presente na nossa filosofia, na nossa oratória, na nossa arte, na nossa ciência, no teatro, na leitura, nos negócios, na economia. Em todas as esferas da existência humana, o pecado afetou. Então a graça não vem substituir essas coisas, não vem eliminar essas coisas, mas a graça vem restaurar e refazer em todas essas áreas a ordem da criação boa de Deus. Por isso ela vem trazer essa redenção, essa restauração de todas as coisas. Essa volta à criação boa de Deus. Ele vem recriar todas as coisas a partir do que ele já fez, restaurando a ordem em todas as áreas. Então, alguma cura, alguma restauração, de fato acontece hoje, mas a cura completa e a eliminação total desses resultados aguardam o último dia. Nessa discussão sobre o reino de Deus, é aquela famosa máxima do já e do ainda não. Então Deus já inaugurou o reino dele, mas o reino dele ainda não foi consumado. Aguardamos muitas coisas. E essa ideia aqui, nos previne também de sermos otimistas demais e pessimistas demais. Faz nós fincarmos nosso pé no chão, buscarmos uma transformação, percebermos a realidade do reino já presente, mas ainda ansiarmos e pedirmos para a realidade de um reino futuro ainda que virá. Então, o poder salvador de Deus já está operando na comunidade da igreja, mas ele não é, inclusive, exclusivo da igreja. Tá? O poder salvador de Deus extrapola os portões da igreja. E isso é muito importante para a gente, de novo, compreender os nossos modelos de engajamento cultural. A cura do pecado acontece em todas as áreas da vida, sejam elas privadas ou públicas, sejam elas dentro da igreja ou fora da igreja na cultura. Então,
de novo, isso tem implicações inúmeras para como a gente se relaciona com a cultura. Então temos de ver a igreja como grande instrumento dessa restauração. E mesmo assim, podemos dizer que cada cristão no mundo também é representante do reino. Quando a gente analisa todos esses tópicos e a gente entende que cada modelo vai captar bem algum desses pontos, a gente percebe que a gente precisa de um equilíbrio nesses modelos, que não dá para se fechar em um modelo só. E aí, o Tim Keller vai propor então esse equilíbrio, mostrando que não é um equilíbrio de concessões, né? Eu deixo de lado isso aqui, eu abro espaço para isso, mas um equilíbrio no qual o nosso pensamento é controlado simultaneamente e em todo o tempo por tudo que a Bíblia ensina. Então é esse tipo de equilíbrio que ele está tentando propor aqui, não somente nessa parte do livro, mas em todo o livro. Tá? É que o nosso pensamento esteja controlado o tempo todo e simultaneamente por tudo que a Bíblia ensina. Tá? E não escolher a queda, ou não escolher o pecado, não escolher a redenção ou a restauração como esse centro gravitacional que vai direcionar toda a nossa vida e ministério. Não, mas é simultaneamente pensar em todos esses aspectos do que a Bíblia ensina o tempo todo. E aí ele cria, então, esse gráfico em que cada modelo de abordagem de Cristo e a cultura estão aqui, ó. Modelo transformacionista, o modelo contracultural, o modelo dos dois reinos, o modelo da relevância. E aqui, dentro dessa linha aqui, estão os vários grupos dentro desse modelo que nós já vimos em aulas passadas. E aí, qual é a ideia? Nesse eixo vertical, ele representa a natureza do nosso mundo cultural, que é justamente aquela pergunta que nós vimos há pouco. A cultura atual, ela é boa e redimível ou ela está fundamentalmente caída? Aqueles que acham que ela está fundamentalmente caída estão nessa parte, no o extremo inferior desse eixo vertical, que é o modelo contracultural e o modelo transformacionista, que dão pouca ênfase na graça comum, porque eles, na perspectiva deles, então, a cultura ela está fundamentalmente caída. Do outro lado, em cima aqui, onde está o modelo da relevância e o modelo dos dois reinos, são modelos que já vão mostrar que a cultura atual ela é boa e totalmente redimível. Quando a gente olha para o eixo horizontal, essa linha aqui, de um lado representa o eixo, né, representa o espectro das perspectivas a respeito da nossa atitude em relação à mudança cultural. Aquela segunda pergunta, que diz, devemos ser pessimistas, aqui, ou otimistas em relação à possibilidade de uma mudança cultural. Então o modelo da relevância e o modelo transformacionista vão ser muito ativos no ato de influenciar a cultura, porque eles são otimistas demais em relação à possibilidade de mudança. Já o modelo dos dois reinos e o modelo contracultural, eles são passivos no ato de influenciar a cultura, porque eles são muito pessimistas em relação à possibilidade da mudança cultural. O que o Tim Keller vai propor é que, como esses quatro modelos acertam em alguma coisa, tá? O modelo transformacionista acerta nessa ideia de cosmovisão diferenciada, o modelo da relevância acerta bem nessa ideia do bem comum, o modelo dos dois reinos acerta nessa ideia da excelência humilde, o modelo contracultural acerta nessa ideia da igreja com uma contracultura importante. Ele vai dizer, então, o certo seria a gente ficar nesse centro, onde há o equilíbrio, em que a gente tanto valorize a graça comum, mas a gente entenda também as consequências desastrosas do pecado,
que a gente seja ativo no ato de influenciar, por considerar possível a mudança cultural, mas ao mesmo tempo ver como o pecado afeta isso e as dificuldades e a complexidade de mudanças e de não sermos otimistas demais, pensarmos no já e no ainda não. E todos esses fatores que nós já vimos aqui em cima, da criação, queda, redenção e restauração, isso é aplicado aqui dentro. Então o certo é nós, ainda que partamos de algum modelo específico, alguma afinidade específica, em que nós valorizemos as ênfases que o modelo dá, a gente não pode perder de vista esse equilíbrio, essa fusão das perspectivas. Tá? Vou dar um zoom maior aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor. Se você quiser tirar até uma foto disso aqui vai ser muito importante, gente. Eu acho que a gente devia ter isso aqui impresso nas nossas igrejas para a gente estar sempre percebendo as nossas tendências, para onde a gente está enfatizando mais e quais pontos a gente está deixando de enfatizar que seriam necessários. Tá? Então, esse aqui é o nosso objetivo. Tá? É esse equilíbrio aqui do meio. É bom a gente se situar, saber em qual modelo como igreja, como indivíduos, nós mais nos aproximamos para internalizarmos as críticas que são feitas a este modelo e também para que nós nos beneficiemos das ênfases que outros modelos dão e nós nos apropriemos dessa teologia bíblica que é tão rica e tende a nos levar a um equilíbrio nessa abordagem cultural. Só que, como consideração final e introdução para a próxima aula, se terminássemos essa análise aqui, alguém poderia concluir que é possível combinar tudo que há de melhor em cada modelo. A gente escolhe aqui, ó, esse modelo é bom aqui, aqui, eu vou juntar tudo isso e deixar os extremos de fora e assim acabar tendo um novo modelo que é supremo, que é melhor do que todos esses. Perfeitamente equilibrado e fiel, e todos deveriam seguir esse modelo então. Só que essa conclusão, o Tim Keller vai dizer que ela é muito simplista e ela é muito incorreta. E aí, a proposta dele é que no próximo capítulo que nós veremos, nós vejamos princípios que nos ajudam a ser fiéis e equilibrados e habilidosos em relacionar o cristianismo à cultura em um mundo que muda muito rápido, independentemente de que modelo se ajuste melhor à nossa prática. Então ele não está condenando você a partir de algum modelo, mas ele vai trazer princípios que nos ajudam a ser fiéis e buscar esse equilíbrio e uma habilidade em relacionar o cristianismo à cultura. Tá? Então ele não está menosprezando ou julgando, ou menos ainda propondo um modelo que contemple todos esses modelos acertadamente e rejeite aquilo que é errado. Tá? Ele não está fazendo isso, seria uma conclusão muito simplista e errada do que ele está fazendo. Mas no próximo capítulo, então, nós vamos analisar esses princípios importantes para sermos mais fiéis e equilibrados nessa abordagem. Tá? Gente, pode parecer muito no mundo das ideias, tá? Muito intelectual essas aulas, mas isso aqui é muito prático, tá? Isso aqui é muito prático para a maneira como a gente vai lidar com a crise cultural na qual nós estamos inseridos. E como nós vamos decidir certas coisas como igreja, como nós vamos nos relacionar com a cultura. Isso aqui é muito importante, isso aqui é a base que nós precisamos ter ciência para nós construirmos de maneira mais equilibrada e fiel toda a nossa visão ministerial, como igreja centrada que nós queremos. E aí, novamente, eu enfatizo que vocês gastem um tempo respondendo essas perguntas do final do capítulo, tá? Que eu vou lê-las para incentivá-los a gastar um tempo tentando responder cada uma delas. Então, a primeira, Keller escreve: algumas pessoas se adaptam bem a determinado tipo, enquanto outras não.
Dentro de um determinado modelo, podemos encontrar áreas de discordância pontuais. Os proponentes bem reflexivos de certos modelos estão sempre abertos a permitir que outras perspectivas temperem e enriqueçam as suas. O que este capítulo o desafiou ou o provocou? Bom, é a pergunta dele. E o que você achou útil e o que você discordou dentro desse capítulo do que foi falado aqui? Segunda pergunta. Este capítulo fornece duas questões fundamentais sobre a cultura a serem consideradas. Devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à possibilidade de mudança cultural? E a segunda, a cultura atual é boa e redimível ou está fundamentalmente caída? Tá? Então, essas duas perguntas são esses eixos aqui, ó, tá? E a resposta para essas perguntas vai te colocar em algum desses pontos aqui nesse gráfico. Como você responderia a cada uma dessas perguntas? Em uma escala de 0 a 10, quão otimista você é sobre a capacidade dos crentes de mudar a cultura? Usando essa mesma escala, até que ponto você acredita que a cultura seja redimível? E você se vê inclinado em uma direção ou outra em cada pergunta? Se sim, por quê? Então aqui está o lugar para você preencher, né? A possibilidade de mudança cultural. Então aqui, possibilidade de mudança cultural, esse eixo. Aqui se você é otimista e aqui você é pessimista, então você vai dar uma nota de 0 a 10 aqui para você, se você é muito otimista para cá, se você é muito pessimista para cá. E depois a natureza da cultura, então a cultura é boa, redimível ou está fundamentalmente caída? Então, aqui, né? É isso mesmo. Então, a natureza da cultura, se ela é fundamentalmente caída e boa, redimível, você põe para cá e aí você vê depois em qual quadrante você se encaixa aqui, tá bom? E a terceira pergunta. Carson fala sobre permitirmos que os vários pontos da teologia bíblica controlem o nosso pensamento simultaneamente o tempo todo. Como os elementos do enredo bíblico, criação, queda, redenção e restauração, influenciam em sua compreensão e prática do engajamento cultural. Então, como isso está se fazendo presente no seu engajamento, na sua compreensão e na sua prática ministerial. Tente pensar quais deles você negligencia, quais deles você valoriza mais. E tente pensar em alguma situação prática e tentar aplicar isso aqui que nós temos visto e as perguntas que nós já trabalhamos nesse capítulo. E em quarto lugar, quarta pergunta, examine o gráfico que representa o modelo de envolvimento cultural da Igreja Centrada, esse aqui. Onde você se colocaria no gráfico? Isso aqui vai depender muito dessa resposta da pergunta 2, né? Onde você colocaria cada um dos seus colegas de ministério e líderes, então seus pastores, seus presbíteros, como as diferentes ênfases em sua equipe podem ajudar a criar uma perspectiva equilibrada e fiel no engajamento cultural. Tá? Então gaste um tempo respondendo essas perguntas e aí na aula que vem nós vamos fazer considerações práticas sobre quais são os princípios que podem nos ajudar no engajamento cultural mais fiel e equilibrado, tá bom? Lembrando que esse capítulo aqui, esse material vai estar aqui no link da descrição do vídeo para você poder utilizar como um recurso aí, como material para você revisar e aprender melhor o conteúdo, tá bom? Deus os abençoe e até a próxima aula.